Morte morrida nem morte matada. Sabe aquela frase que fica ecoando na cabeça? Pois é. Mas hoje a gente vai falar de alguém que levou isso muito a sério, talvez até literalmente demais. Nos anos 80, quando o cinema de terror ainda ousava ser gloriosamente bizarro, nasceu um filme que misturou horror visceral, comédia nonsense. É uma obsessão científica tão perturbadora quanto fascinante. Estou falando de Reanimator, o filme que nos apresentou o Dr. Herbert West. Um cientista tão obcecado em vencer a morte que, bem, ele meio que perdeu a noção do que significa estar vivo. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar fundo na história de um dos personagens mais icônicos do terror cult. E olha, vai ter líquido verde, cabeças falantes e muito mais do que vocês imaginam. Na era 1985, o mundo ainda estava se recuperando dos sustos que Alien, o Iluminado e Evil Dead tinham dado na galera. Mas aí, em outubro daquele ano, chegava aos cinemas americanos uma obra que ninguém esperava. Reanimator estreou dia 18 de outubro de 1985 nos Estados Unidos, dirigido por Stuart Gordon, que, pasmem, era conhecido principalmente por teatro experimental. Esse era basicamente o primeiro longa-metragem dele no cinema. E que estreia, hein? O filme foi produzido pela Empire Pictures com um orçamento apertadíssimo de aproximadamente $900 mil. Isso mesmo, menos de 1 milhão. Na época, isso era quase nada para os padrões de Hollywood. Mas sabe o que acontece quando você junta uma equipe criativa, apaixonada e com orçamento limitado? Pura magia suja e sangrenta. Rida agora sobre como o público recebeu. Olha, foi um fenômeno interessante. Reanimator não foi exatamente um blockbuster de bilheteria. Arrecadou cerca de $2 milhões nas primeiras semanas nos Estados Unidos. Mas espera aí, aqui está o pulo do gato. O filme foi lançado de forma limitada, em poucos cinemas, e nos lugares onde passou, lotou. A crítica especializada ficou dividida. Uns acharam genial, outros chamaram de exagerado e de mau gosto. Mas sabe aquela história de não existe má publicidade? Foi exatamente isso. A polêmica em torno das cenas mais controversas, especialmente aquela cena com a cabeça do Dr. Hill, fez o filme ganhar fama rapidamente. Disparou internacionalmente, a recepção foi ainda mais curiosa. Na Inglaterra, o filme foi censurado brutalmente. Na Alemanha e França, virou cult instantaneamente. No Japão, os fãs de gore abraçaram a obra como se fosse o melhor presente do Ocidente. E no Brasil? Bem, quem pegou aquela época das locadoras sabe. Reanimator era aquele filme que todo mundo comentava, mas que nem todo mundo tinha coragem de ver até o fim. Com o tempo, as vendas em VHS explodiram, e foi aí que Reanimator consolidou seu status de clássico cult. Hoje, décadas depois, é considerado um dos melhores filmes de terror dos anos 80. Como todo bom filme cult que se preze, Reanimator ganhou continuações. E olha, essa jornada foi interessante, para dizer o mínimo. West, eu serei muito famoso. 5 anos depois do original, em 1990, chegou Bride of Reanimator, a noiva do Reanimator. Dessa vez, Brian Usna assumiu a direção, ele tinha sido produtor do primeiro. O filme estreou em julho de 1990, e a premissa era deliciosa. Herbert West e Dan Kane agora queriam criar uma mulher a partir de pedaços de corpos diferentes.
Tipo Frankenstein, só que na pegada Reanimator. Jeffrey Combs e Bruce Abbott voltaram para seus papéis, e o resultado foi divertido. Não tinha o frescor do original, claro, mas compensava com criatividade e efeitos práticos ainda mais malucos. A recepção foi morna na época, mas hoje é visto com carinho pelos fãs. Aí veio o longo hiato. 13 anos depois, em 2003, a gente recebeu Beyond Reanimator, Reanimator Fase Terminal. Esse foi filmado na Espanha, com um orçamento ainda mais apertado e... Olha, vamos ser honestos aqui. Não chegou nem perto dos dois primeiros. Dan Kane sumiu da história, Bruce Abbott não voltou, e Herbert West estava preso depois dos eventos do filme anterior. A trama tinha potencial, West na prisão fazendo experimentos, mas o resultado final ficou esquecível. Até os fãs mais hardcore da franquia costumam fingir que esse terceiro capítulo não existe. E aí ficou nisso. 3 filmes, uma obra-prima cult, uma sequência divertida e um terceiro filme que... existe. Agora vem a parte deliciosa. Os bastidores de Reanimator são tão malucos quanto o próprio filme. Primeiro, Jeffrey Combs. Esse cara é Herbert West. A identificação foi tão forte que até hoje, décadas depois, muita gente não consegue desvincular o ator do personagem. E olha que curioso, Combs inicialmente não ia fazer Bride of Reanimator porque tinha um conflito de agenda. Ele estava filmando outro filme na Itália. Mas os produtores insistiram tanto que conseguiram rearranjar as agendas. Sorte nossa. A química entre Jeffrey Combs e Bruce Abbott, o Dr. Dan Kane, era palpável. Nos bastidores, os dois brincavam que eram tipo um casal de comédia romântica, só que com zumbis e tripas pelo meio. A dinâmica deles funcionava porque Abbott fazia o papel do cara normal perfeitamente, servindo de âncora emocional para a loucura completa que era o Herbert West. Stuart Gordon, o diretor, tinha uma visão muito clara. Ele queria fazer um filme de época, sério, respeitando a fonte original do Lovecraft. Mas o roteirista Dennis Paoli convenceu ele a modernizar a história e adicionar o tom cômico. No fim, essa mudança salvou o filme. Gordon admitiu em entrevistas que se tivesse seguido sua ideia original, provavelmente teríamos um filme chato e pretensioso. Agora vamos falar dos efeitos práticos. Com orçamento limitado, a equipe teve que ser muito criativa. Aquele líquido verde icônico era feito com fluido de glow sticks, aquelas pulseiras que brilham no escuro em festas. Funcionou perfeitamente. A cabeça animatrônica do Dr. Hill, aquela que fica voando, foi um dos grandes desafios técnicos. Precisava parecer viva, se mexer, piscar, e tudo com tecnologia dos anos 80. O ator David Gale passou horas com a cabeça enfiada em buracos em mesas para filmar as cenas da cabeça falante. E aquela cena polêmica? A do... bem, vocês sabem qual. Barbara Crampton, que interpretava Megan, disse em entrevistas que foi a cena mais difícil e constrangedora da carreira dela. Mas ela bancou, porque sabia que marcaria a história do cinema de horror. E marcou mesmo. Curiosidade dark. David Gale, o ator que fez o Dr. Hill, disse que aquela cena causou o fim do casamento dele. A esposa deu um ultimato: ou você filma essa cena ou continua casado comigo. Ele filmou e se divorciou. Dedicação ao cinema de terror, pessoal. A atmosfera no set era de diversão caótica. Entre takes, o elenco ria, brincava, mas quando as câmeras ligavam, comprometimento total. Era terror, sim, mas todo mundo sabia que também era comédia macabra. Mas afinal, do que diabos se trata Reanimator? A história começa na Suíça, com Herbert West reanimando seu professor, com resultados, digamos, explosivos, literalmente. West então vai para os Estados Unidos, mais especificamente para a Universidade Miskatonic, onde se matricula na faculdade de medicina. Lá ele conhece Dan Kane, um estudante certinho, dedicado, noivo da filha do reitor. West aluga um quarto na casa de Dan e transforma o porão num laboratório clandestino. Aí começa o caos. Herbert desenvolveu um soro, aquele líquido verde, capaz de reanimar tecidos mortos, e ele quer testar. Primeiro no gato de Dan.
depois em cadáveres humanos do necrotério da universidade. E aqui é onde as coisas desandam de vez. Entra o Dr. Carl Hill, um professor ambicioso e perturbado que descobre os experimentos de West e quer roubar a fórmula para si. E ele também tem uma obsessão doentia pela Megan, a noiva do Dan. Creepy ao extremo. Sem dar spoilers completos, porque vocês precisam assistir isso, o filme escala rapidamente para o caos total. Temos uma decapitação, a cabeça do Dr. Hill controlando zumbis telepaticamente, laboratórios destruídos, Megan em perigo e Herbert West absolutamente sem remorso por tudo que está acontecendo. O filme termina numa sequência frenética de violência, gore e aquela sensação de caramba, isso realmente aconteceu? E o melhor, deixa espaço para continuação, porque Herbert West, ele nunca desiste. E tudo isso é baseado no conto Herbert West Reanimator, do H.P. Lovecraft, publicado entre 1921 e 1922. Mas calma, já a gente fala sobre as diferenças entre o livro e o filme. E aqui, meus amigos, a coisa fica muito interessante. O conto original de Lovecraft é bem diferente do filme. E quando eu digo bem diferente, eu quero dizer que é quase outra história. No conto original, Herbert West é narrado em primeira pessoa por um colega dele, tipo o Dan do filme, mas sem nome. A narrativa é sombria, gótica, pesada. O Herbert West de Lovecraft é obcecado, sim, mas de um jeito frio. Ele é calculista, científico até o extremo, quase robótico. Não tem aquele ar de nerd irritante do filme. É um cientista perturbado fazendo experimentos cada vez mais horríveis. A progressão da loucura dele é gradual. Começa com animais, depois corpos frescos, depois... Bem, as coisas ficam cada vez piores. O conto tem 6 episódios, cada um mostrando um novo experimento, cada vez mais depravado. Até que na Primeira Guerra Mundial, West faz experimentos em soldados mortos no campo de batalha. O final? West é literalmente despedaçado e devorado pelas próprias criações. Dark pra caramba. O tom é de horror puro. Lovecraft não brincava. Não tinha comédia, não tinha ironia. Era terror cósmico, existencial, pesado. No filme. Aí vem Stuart Gordon e vira tudo de cabeça para baixo. Herbert West no filme, interpretado magistralmente pelo Jeffrey Combs, é irritante. Ele é arrogante, sarcástico, tem aquele jeito de nerd insuportável que acha que sabe mais que todo mundo. E sabe, isso tornou o personagem infinitamente mais interessante. No filme, a obsessão dele é explosiva, visceral. Ele não é frio, ele é apaixonado pela ciência, de um jeito quase maníaco. Ele discute, briga, manipula e tem aquele senso de humor negro que Lovecraft jamais imaginaria. O tom camp, quase paródico em alguns momentos, transforma o terror em algo único. Você ri e se arrepia ao mesmo tempo. Aquela cena da cabeça do Dr. Hill nunca estaria no conto de Lovecraft. Jamais. O Lovecraft ia ter um treco só de pensar. E sabe o que é mais louco? O filme funcionou melhor. Porque pegou a essência da obsessão científica do conto e adicionou personalidade, carisma e aquele toque de loucura divertida que fez o Herbert West virar icônico. Então sim, o filme trai a fonte original, mas de um jeito genial. E agora vamos falar sério. O que diabo se passa na cabeça desse cara? Herbert West é fascinante porque ele é um psicopata funcional. Ele não é um monstro babando de raiva, não. Ele é inteligente, articulado, focado. E é exatamente por isso que ele é tão perturbador. A obsessão científica patológica. West não vê a morte como um fim natural. Para ele, a morte é um insulto. É um problema a ser resolvido. Uma equação que ele vai solucionar, não importa quantas pessoas, vivas ou mortas, sejam sacrificadas no processo. Ele não se importa com ética, não se importa com consequências. O trabalho é tudo. A ciência é absoluta.
Ele justifica cada atrocidade com "é em nome do progresso". E sabe o que é mais assustador? Ele realmente acredita nisso. Falta total de empatia. Herbert West não consegue se conectar emocionalmente com ninguém. Ele vê Duncan, por exemplo, não como um amigo, mas como uma ferramenta útil. Dan tem acesso ao necrotério, tem mãos firmes, segue ordens. Perfeito. Quando pessoas morrem por causa dos experimentos dele, zero remorso. Efeitos colaterais infelizes. Quando o gato do Dan ressuscita e fica violento, dados interessantes para a próxima iteração. Isso não é frieza, é ausência completa de conexão humana. West está tão absorto na própria mente que o resto da humanidade é irrelevante. Megalomania disfarçada de progresso. Aqui é onde fica realmente interessante. West se vende como um visionário incompreendido. Um dia vão me agradecer, um dia vão ver que eu estava certo. Mas a verdade? Ele não quer salvar vidas, ele quer ser Deus. Ele quer ter o poder de decidir quem vive, quem morre, quem volta. É controle absoluto sobre a vida e a morte. E isso transparece em cada interação. Quando o Dr. Hill tenta roubar sua pesquisa, West não fica triste ou traído. Ele fica furioso. Como ousam roubar seu trabalho? Dele? A arrogância é tamanha que ele decapita o cara e reanima a cabeça só pra provar que pode. Por que ele é tão fascinante? Porque Herbert West é a personificação do cientista louco perfeito. Ele não é burro, não é caricato, ele é brilhante, focado, carismático até. Você odeia ele, mas também não consegue parar de assistir. Jeffrey Combs capturou isso perfeitamente. Aquele olhar fixo, aquele sorriso de lado, aquela confiança inabalável. West poderia te convencer de que reanimar mortos é uma boa ideia. Esse é o perigo dele. Ele é o lembrete de que as piores atrocidades não vêm de monstros gritando. Vêm de homens calmos, de jaleco branco, dizendo: confie em mim, é pelo bem maior. Então, qual o legado de Reanimator? Simples, influenciou gerações de cineastas de horror. Aquele equilíbrio de comédia e terror virou inspiração para Evil Dead, Shaun of the Dead, Tucker and Dale vs. Evil. A ousadia inspirou diretores como Eli Roth, James Wan e muitos outros. Herbert West virou um ícone, não no nível de Freddy Krueger ou Jason, mas no nicho cult. Ele é gigante. Tem camisetas, action figures, referências em séries, quadrinhos. O cara virou lenda. E olha só, em abril de 2025 saiu a notícia de que um remake está em desenvolvimento. A Deadline divulgou que os roteiristas de Haunting in Connecticut, Adam Simon e Tim Metcalf, estão escrevendo uma nova versão de Herbert West Reanimator, ambientada nos dias atuais. Será que funciona? Difícil dizer. O clima dos anos 80, aqueles efeitos práticos, aquele tom camp, é difícil de replicar. Mas se fizerem com respeito à fonte e trouxerem algo novo, pode ser interessante. A grande questão: dá pra fazer Herbert West funcionar em 2025, com CGI moderno, com sensibilidades diferentes? Eu quero acreditar que sim. E aí está, pessoal, Reanimator, um filme que desafiou limites, criou um personagem inesquecível e nos mostrou que às vezes o melhor horror é aquele que também te faz rir. Herbert West é um lembrete perturbador. A linha entre genialidade e loucura é fina, e quando você a cruza, bem, pode trazer os mortos de volta, mas nunca vai trazer sua sanidade. Se você ainda não viu Reanimator, vá ver. É uma experiência única. E se já viu, assista de novo. Tem coisa que a gente só percebe na segunda, terceira vez. Deixa aqui embaixo, qual sua cena favorita de Reanimator? Você toparia uma sequência nova ou prefere que fique como está? E o que vocês acharam do Herbert West? Valeu demais pela companhia. Bora reanimar aquele like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, pessoal.